Olha, gente, a coisa aqui tá feia, a Amanda tá lá defendendo. Se fosse no caso dela, ela queria até conversar ela mesma com a juíza. Pode isso, doutora? Pode, pode. Senta lá e chora, fala excelente. Senta lá e Atrair chora. mesmo. Agora eu pergunto para você, você acha que existe realmente uma diferença entre traidor e infiel? Existe essa diferença, Luci? Com certeza. Já falamos, inclusive, aqui no programa. A diferença é sutil, mas existe. Principalmente a nível de comportamento, a nível de saúde mental. Porque quando você usa a palavra traidor, né, a própria palavra ela tem um peso esmagador, né, que não te faz muitas vezes refletir. Porque a gente remete ao maior traidor da história da humanidade, Judas Iscariotes, entregou o inocente e tal. Só que se eu procurar no Aurélio, o significado da palavra traidor, né, é aquele que entrega algo ou alguém a outrem. Então, não tem nada a ver com infidelidade. Então, olha, se ele te trair e ficar quietinho, tá tudo ok. Ele não é infiel, viu, gente? Não, ele é infiel e não é traidor. Mas, gente, é porque eu falo isso. Por que as pessoas buscam vingança quando há uma traição? Uma suposta traição. Por causa do peso doloroso dessa palavra. Quando você vê a situação com mais realismo, com a naturalidade do fato, da infidelidade, porque infidelidade é o seguinte, você não consegue cobrar, você não exige, você não consegue dominar a fidelidade de um ser humano, ela é espontânea. Sim, com certeza. Eu resolvo, eu entro do caráter, e não só do caráter, mas do próprio sentimento, porque eu vejo a necessidade de falar, eu não tenho motivos para procurar outra pessoa, para me envolver em outro relacionamento, mas isso ninguém me exige. Porque aí a gente entra também naquele dilema, lealdade e fidelidade. Giovana, você acha que já que a gente está falando de relacionamento, um parceiro que trai a sua parceira, o seu parceiro, enfim, que pratica aí da infidelidade, ele é um traidor ou não? A Amanda já quer entregar para a polícia. É uma gente. pergunta difícil, viu? Eu acho que ele é um traidor também, né? Traiu Porque uma confiança, não trai só a pessoa quando ela trai, ela não trai somente a pessoa que está do lado dela, o namorado ou namorada. Ele trai toda a família junto. E ele mesmo. E ele mesmo. Ele tá, porque a pessoa convive com os pais dele, ele convive com os pais dela, ou vice-versa, né? Gente, eu estou falando do homem, mas tem muita mulher que trai também. Então, ela tem um compromisso com essa família toda. Então, ela não está traindo só a pessoa que está junto. Ela está traindo toda uma história, né? com certeza. É isso mesmo. Eu Mas sempre você falo. fica sendo infiel à moral familiar daquele conjunto que você habita. Falar que é que é assim. traição. A Então, mulherada é quer o assim. sangue, Não, eu coitada, acho hein? absurdo, eu acho Falando, injusto. eu adorei a sua tese. Se eu estivesse pela Amanda, por exemplo, eu utilizaria essa tese para o juiz amenizar a indenização. Mas eu vou Olha ser aí. bem sincera para você, Luci. Se eu fosse a culpada. Agora, se eu for, é verdade, eu já exatamente. mudava de ideia. É que entendeu? você está só na culpa ainda, Amanda. Você já teria dado Amanda, tapa na você tá cara. hoje Você já sua pediu, ficha aqui você já pediu perdão para os tá seus pior que ex, capivara então quando eu puxa, sabe já estou aqueles- Não, é que eu tô com Já tô te eu tô defendendo, Eu tô amor. tentando me defender, que depois dessa Eu tô te lei... defendendo, fica depois dessa tranquila. lei, eu tô sentindo que eu vou ser processada. Gente, a coisa Eu te tá defendo, feia, então. Amanda. Eu vou usar, inclusive, a tese da Luci, fica tranquila. Mas, Luci, juridicamente falando, a sua tese, ela não extirparia essa indenização, por exemplo. Ela podia até diminuir, eu, como juiz, poderia ver, tem razão. Por exemplo, se você, de uma certa forma, justificar. É que, assim, não tem como você justificar um ilícito. Excelência, eu matei, mas, olha, foi assim... Ele teve culpa, sabe assim? Tem o crime, então matou, você vai ser penalizado. Você tem as suas atenuantes. Então, talvez eu conseguiria uma atenuante para Amanda, mas ela seria condenada, com certeza, se eu provasse que teve aí essa infidelidade, se é essa mas denominação é como que você Platão quer usar. mesmo dizia, né? Platão. Platão mesmo. Você vê que até hoje, juridicamente, ainda é usado termos platônicos, né? Que Sim. foram há 600 anos antes de Cristo, no próprio crime passional. Existem atenuantes que você consegue Sim. demonstrar que isso houve mesmo. uma invasão de emoções, né? E que isso te levaram a prejudicar alguém. Mas o que eu estou querendo dizer é que antes de você recorrer
a necessidade de processar alguém, porque esta pessoa, né? Você tem que analisar o fato sem o mimimi da vaidade. É isso mesmo. Sem chegar e falar, eu fui traída, eu sou a mais sofrida da história. Não. É fácil na teoria. Na prática, a coisa é bem diferente. É verdade. Então, mas é porque verdade. nós temos o a dor é estímulo da muito posse. profunda. A Amanda está sofrendo ali. Não, Mas, uma vez gente, eu falei para Amanda, a gente constrói, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou uma vez, dos bancos emocionais. Por que eu vou procurar uma indenização? Porque eu acredito que aquele parceiro meu era o meu banco, era o meu depositário, entendeu? De todos os meus planos, dos meus sentimentos. Isso, da onde saiu isso, gente? Isso é ridículo. Cada ser é único. Eu não tenho que fazer do outro um depositário da minha vida. Mas nem sempre a pessoa enxerga com esses olhos, né, doutora? É. Não significa que algumas pessoas que procuraram um advogado justamente por terem se sentido aí ultrajadas de alguma forma, elas estavam única e exclusivamente pensando em dinheiro. Né? Olha, eu vou ser bem sincera, eu não conheço um ser humano, eu até falo por mim também, que passou por um termo de relacionamento que não teve o ânimos desse término e não tenha sofrido. Não. Mesmo todo que término você é não sofrido. tenha colocado toda a expectativa da sua vida, quando você está com alguém, amar alguém é muito bom. Isso te traz muito prazer. Então, quando aquilo é, de repente, olha, cortado, e você tem o sentimento também de negação, porque alguém terminar um relacionamento com você e falar, olha, não quero mais você. Não é fácil você passar por essa situação. E aí, se você ainda passa por uma traição, se você passa por uma exposição vexatória, isso é muito complicado. Então, nesses casos, eu penso que nada mais justo do que buscar uma indenização, embora isso não vai amenizar a dor dela, mas vai impedir que as pessoas continuem praticando esses atos. No caso, o ofensor... Ou seja, o que a doutora quer dizer é o seguinte, para você, meu amigo, que está acostumado a ser o rei da noite, muito engana a cuidado. mulherada, numa boa, ó, cuidado, hein? Cuidado, que se não se sente no coração, sente no bolso. É isso mesmo. Isso, né, doutora? Mais ou menos isso. Agora, Lucy, como grande conhecedora do ser humano, até que ponto, quando a pessoa se sente numa situação vexatória, ou então, assim, enfraquecida ou enlouquecida, até que ponto vai isso, Lucy? O que é uma pessoa que literalmente foi traída, ou seja, foi vítima da infidelidade, como você diz, até que ponto chega um ser humano? Olha, para isso existe aí hoje a Maria da Penha, que pode dizer melhor do que nós até que ponto um ser humano pode chegar. Eu tive uma experiência recentemente, não comigo, mas foi na minha família, babado. É um término que não foi bem aceito e a pessoa resolveu incendiar o carro, né? Botou fogo no carro, dentro da garagem. E isso causou um dano, tanto moral quanto financeiro. Então, e psicológico. Psicológico, com Então, certeza. mas é isso que eu te falo. Existem casos e casos, né? De você entrar com processo, de você procurar uma ajuda jurídica, porque o que acontece? A gente está numa fase, o comportamento humano ele está assim tão falido, infelizmente, moralmente, que eu me utilizo de qualquer deixa para me vingar, não para fazer justiça. Então, é isso que eu tento chamar um pouco a atenção das pessoas. A vaidade das vaidades, a maior das vaidades, justamente é essa, não saber ouvir não. Porque se eu faço do outro o meu banco emocional, esse outro, ele não tem obrigação nenhuma de ser fiel a mim. É isso que eu estou querendo dizer. A traição não obriga a fidelidade. Eu não concordo. Eu acho que se você se coloca num relacionamento, olha, eu serei fiel a você, eu acho que ele deve ser fiel. Agora, se você entra no relacionamento e fala, olha, o meu relacionamento é aberto, tá tudo Mas, certo. olha, hoje, é a nos mesma casamentos coisa assim. religiosos, nem se pergunta mais. Então, Por aí quê? assim, Mas eu concordo eu com acho, a doutora nesse caso. se hein, você, Amanda? assim, ó, Ok, a festa da uva? E olha, eu sou bem, assim, eu sempre falo, a partir do momento que você é infiel a um relacionamento, se tem essa palavra infiel, é porque você se comprometeu a ser fiel. Exato. Concorda? Então, assim, Mas senão como a gente foi vai feito esse deletar. comprometimento? Mas, Olha, olha, Foi uma ideia eu não tua gostaria de ou dividir. foi algo verbalizado? Não, mas eu não gostaria de dividir, por exemplo, o meu amor com alguém
com um terceiro? É uma Mas opção isso é uma minha. ideia tua. Dizer que ele então. não vai dividir o amor dele com outra Mas pessoa então, é essa só é a uma questão. questão... Se ele Mas se... quando a pessoal gente ama, tua. Luci, a gente não Mas quer... Exatamente. amor, Não, gente, pera um concordo. pouquinho. Olha. Se você gosta da pessoa, você se dedica a essa Exatamente. pessoa, você convive com ela, você acredita que vocês tenham os mesmos planos, as mesmas ideias, e aí, de repente, a coisa fala, olha, eu não sou obrigado a ser fiel a você e tal, aí a coisa acho que toma um Isso. outro Ele rumo. seja verdadeiro com você. Olha, gente, se a gente for levar por esse lado, assim, eu tenho uma linha mais nietzschiana de comportamento, e eu acho o seguinte, tudo é uma questão de derivado das ideias que você forma. Não, eu acho que é tudo questão de, assim, de estabelecer. Por exemplo, quando você vai educar Sim. seu filho, fala, filho, olha, é assim que você vai fazer. Ou você vai, por exemplo, alguém vai trabalhar dentro da sua empresa, fala, olha, aqui é assim, você não quer, você sai. Então, assim, Exato. no meu relacionamento vai ter que ser fiel. Se você não quiser, então tá bom. Então, mas isso se normalmente não é verbalizado. É. Você deixa na... Ah, é? O meu é sim, tá? Não é? Meu amor, Eu tu também sabe não divido muito com bem, ninguém. Eu já deixei bem claro, se trair nunca mais aparece É na frente. isso É mesmo. sim. E vai casar, e vai... né, acabou. Tá? Tô só relembrando que tô verbalizando de novo. Eu também, viu? Ó. Tá, mas Já Eu tá gosto dado de o recado fidelidade. aqui, né? De forma geral. a ideia, gente, é que as pessoas não sofram além do necessário. Porque, muitas vezes, o meu sofrimento está ligado às ideias que eu crio. É isso, a mulher adora. É por isso que eu falo. O meu trabalho, a parte principal do meu trabalho é trazer as pessoas à realidade das coisas, não à fantasia. Mas você concorda que se você falar assim, pelo menos no meu ponto de vista, desculpa se eu estiver errada, se você está dizendo assim que não existe fidelidade. Ou seja, você se ilude, querida, você está falando assim para mim, querida, não existe fidelidade. Cai na real, porque as pessoas são mau caráter mesmo. E assim, é assim, Qual é a opinião da entende? doutora? pessoas- Olha, Porque assim, meninas, você entende, Pega um rápido assim, intervalo, não sai daí não que o negócio tá bom, é rapidinho. As pessoas não são... Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer